Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Estas não são as palavras de um analista de notícias moderno, mas uma profecia proferida há 2000 anos. E hoje parece que estamos a folhear as páginas de um jornal e a ler as manchetes de um livro antigo. Amigo, você sente isso? Sente a pulsação do mundo a acelerar, uma febre a subir na corrente sanguível da história? O ano de 2025 mal passou do seu equador e o planeta parece estar a contorcer-se. Eventos que antes eram considerados anomalias de uma geração estão a tornar-se o ruído de fundo da nossa vida cotidiana. Terremotos abalam a Terra com uma frequência e fúria que desafiam as médias históricas. Apenas nos últimos meses, o globo tremeu com mais de 50 sismos de magnitude superior a 6, um aumento vertiginoso de 300% em comparação com a média da década passada. Pragas que pensávamos estarem confinadas aos livros de história ressurgem, envolvendo o mundo numa teia de medo e incerteza. As nuvens da guerra escurecem os horizontes, não apenas em uma região, mas em múltiplos focos de tensão, desde as planícies da Europa Oriental até ao coração pulsante do Médio Oriente, onde as tensões entre Israel e os seus vizinhos atingiram um ponto de ebulição nunca antes visto e quando as palavras sombrias de um antigo profeta. A economia global, a base da nossa sociedade moderna, oscila à beira do colapso, construída sobre montanhas de dívidas e promessas vazias. Mas há algo mais a acontecer, algo mais subtil, porém infinitamente mais inquietante. Estudiosos do fim dos tempos, espalhados por todo o mundo, de diferentes culturas e denominações, estão a chegar, de forma independente, a uma conclusão chocante. Eles estão a apontar para as Escrituras, especificamente para o livro do Apocalipse, e a dizer: vejam. Está a acontecer. Agora. Eles veem a corrida global para as moedas digitais, um esforço sem precedentes para criar sociedades sem dinheiro físico, onde cada transação é rastreável e controlável. Eles observam o avanço da tecnologia de reconhecimento biométrico, da inteligência artificial que vigia as nossas cidades e das propostas para uma identidade digital unificada global. E para aqueles que conhecem as Escrituras, estas inovações convenientes soam um alarme. Elas evocam uma imagem arrepiante descrita em profecias antigas, a marca da besta, um sistema que ditará quem pode comprar e vender, quem pode participar na sociedade. Quando juntamos estas peças, os tremores da terra, as doenças no ar, os rumores de guerra, a instabilidade económica e a arquitetura tecnológica de controle total, um quadro impressionante e assustador começa a emergir com uma clareza inegável. Estaremos nós, de facto, a viver na era que a Bíblia descreve como o fim dos tempos? Poderão as profecias do Apocalipse, que para muitos pareciam metáforas distantes, estar a desenrolar-se diante dos nossos olhos em tempo real? E como cristãos, como devemos interpretar estes eventos? Como podemos manter a nossa fé e esperança firmes num mundo que parece estar a desmoronar-se? Hoje, convido a embarcar comigo numa jornada profunda e reveladora. Vamos deixar de lado o ruído da opinião pública e mergulhar na única fonte que alega ter as respostas. Vamos examinar a situação mundial atual através da lente da profecia bíblica. Vamos usar a palavra de Deus como um guia para discernir os sinais dos tempos e compreender o significado extraordinário do momento em que vivemos. E, mais importante, vamos descobrir como podemos viver uma vida de vitória e propósito, mesmo quando o chão sob os nossos pés parece estar a ceder. Está preparado? Então respire fundo. Esta viagem promete abalar as suas convicções e fortalecer a sua alma. Para compreender o significado espiritual do que está a acontecer no nosso mundo, precisamos primeiro de estabelecer uma estrutura clara, um mapa fornecido pela própria Bíblia para os últimos dias. E o nosso principal guia nesta exploração é o livro do Apocalipse. Muitas pessoas veem este livro como um código indecifrável, cheio de imagens bizarras e simbolismo impenetrável. Mas a própria palavra Apocalipse, no grego original Apocalipsis, significa exatamente o oposto. Significa desvendar, revelar, retirar o véu. A intenção de Deus não é confundir-nos, mas sim iluminar-nos, mostrar-nos o seu plano mestre para a conclusão da história. A estrutura do Apocalipse é, na verdade, uma linha do tempo divina. Os capítulos iniciais contêm cartas a 7 igrejas.
Estas cartas não são apenas mensagens históricas, elas representam um panorama completo da era da Igreja, desde o tempo dos apóstolos até ao regresso do Senhor, descrevendo as várias condições espirituais que a Igreja exibiria ao longo dos séculos. A partir de certo ponto, a cena muda drasticamente. O apóstolo João é arrebatado e ouve uma voz a dizer: "Só para aqui." Ele é levado para o céu e vê o trono de Deus. Muitos teólogos interpretam este evento como um símbolo poderoso do arrebatamento da Igreja, o momento em que os verdadeiros crentes serão retirados do mundo. É significativo que, após este momento, a palavra Igreja não seja mais mencionada em relação aos eventos na Terra até ao final do livro. A partir daí, o foco volta-se para a Terra e começa o período conhecido como a Grande Tribulação de 7 anos. Este é o cumprimento de uma antiga profecia sobre uma última semana de anos. Durante estes 7 anos, os juízos de Deus serão derramados sobre um mundo incrédulo. É também um tempo de sofrimento sem precedentes para a nação de Israel, que culminará na sua salvação nacional. O início da tribulação é marcado pela abertura dos 7 selos. Estes selos libertam guerra, fome, peste e morte em escala global. Pense nisto: as Escrituras descrevem um cavalo pálido cujo cavaleiro, a morte, recebe poder para matar 1/4 da população da Terra. Com a população mundial atual a rondar os 8 mil milhões de pessoas, isto significa que 2 mil milhões de vidas poderão ser perdidas apenas nesta fase inicial de julgamento. A seguir, vêm os juízos das 7 trombetas, que representam uma intensificação da ira de Deus. 1/3 do mar torna-se sangue, 1/3 dos rios é envenenado e 1/3 do sol, da lua e das estrelas é escurecido. Estas descrições, que antes pareciam puramente simbólicas, não lhe são assustadoramente familiares quando pensamos nas catástrofes ambientais, na poluição massiva dos oceanos, nas crises de água potável e nas anomalias climáticas que testemunhamos hoje. Um dos capítulos mais detalhados e arrepiantes descreve a ascensão de 2 figuras sinistras: o Anticristo, um líder político mundial carismático, e o falso profeta, um líder religioso que o apoia. Juntos, eles estabelecem um sistema político, económico e religioso global. Este sistema exigirá que todas as pessoas, sem exceção, aceitem uma marca para poderem participar na economia. O clímax da ira de Deus é então descrito: as 7 taças do juízo. Estas são as pragas finais e mais devastadoras derramadas sobre a terra, culminando na gloriosa segunda vinda de Cristo. Um quadro vívido é pintado desse momento. Cristo regressa não como humilde carpinteiro da Galileia, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, acompanhado pelos exércitos do céu. Ele derrota o Anticristo e as suas forças na batalha final de Armagedon. Depois, é revelado que Cristo estabelecerá o seu reino na Terra por 1000 anos, um período conhecido como milênio. Será uma era de paz, justiça e retidão, a última oportunidade de graça para a humanidade. Finalmente, os capítulos finais descrevem o destino final dos redimidos, um novo céu e uma nova terra, a morada eterna e gloriosa que Deus preparou para o seu povo. Agora, a pergunta de $1 bilhão: onde é que nós nos encontramos nesta linha do tempo? Analisando os sinais ao nosso redor à luz desta estrutura bíblica, uma conclusão esmagadora emerge. Parece que estamos no final da era da Igreja, talvez à beira do arrebatamento e do início da tribulação. Por quê? Em primeiro lugar, o sinal mais significativo de todos já aconteceu: Israel renasceu como nação. Deus prometeu reunir o seu povo de volta à sua terra nos últimos dias. Em segundo lugar, a globalização está a criar a infraestrutura para o governo mundial do Anticristo. O mundo está a convergir para um sistema político e económico unificado a uma velocidade vertiginosa. Em terceiro lugar, como já mencionamos, os avanços tecnológicos tornaram a vigilância global e o sistema da marca tecnicamente possíveis pela primeira vez na história. Quarto, a decadência moral e a apostasia profetizadas para os últimos dias estão a varrer o globo. E quinto, a frequência e a intensidade dos desastres naturais, exatamente como Jesus previu, estão a aumentar exponencialmente. Amigo, quando colocamos estes sinais no contexto da linha do tempo do Apocalipse, o quadro torna-se inconfundível. Estamos, muito provavelmente, no ponto de viragem mais crucial da história da humanidade. O arrebatamento da Igreja pode ser iminente.
A grande tribulação paira no horizonte. O regresso de Cristo está próximo. Isto não é para nos causar pânico, mas para nos despertar. Porque para o verdadeiro crente, para aquele que colocou a sua fé em Jesus Cristo, estas não são más notícias. São as melhores notícias. A nossa redenção aproxima-se. O nosso Senhor está a chegar. A nossa casa eterna espera-nos. De todos os sinais que apontam para o fim dos tempos, nenhum é mais poderoso, mais inegável ou mais comovente do que o renascimento da nação de Israel. Este evento não é apenas um milagre político histórico, é a prova mais retumbante da fidelidade de Deus e do cumprimento da sua aliança. Lembremo-nos das palavras do próprio Jesus sobre a figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ao longo da Bíblia, a figueira é frequentemente usada como um símbolo para a nação de Israel. Quando Jesus proferiu esta parábola, Israel estava sob o domínio do Império Romano. O templo em Jerusalém estava prestes a ser destruído e o povo judeu estava à beira de ser espalhado por todo o mundo. No entanto, Jesus profetizou que a figueira, contra todas as probabilidades, voltaria a brotar. A nação de Israel seria reunida novamente. Aos olhos humanos, esta profecia parecia uma fantasia. Pense nisto: um povo disperso por quase 2000 anos, perseguido em todas as nações, sem uma pátria, ainda assim mantendo a sua identidade única e, finalmente, regressando para restabelecer a sua nação. Não há paralelo para isto em toda a história da humanidade. Mas a palavra de Deus não falha. No dia 14 de maio de 1948, um dia que deveria estar gravado na mente de cada crente, o impossível aconteceu. O Estado de Israel foi oficialmente declarado. A bandeira com a estrela de David foi novamente hasteada sobre Jerusalém. Você compreende o significado disto? Nesse dia, o relógio profético de Deus para o fim dos tempos começou a fazer tic-tac. O renascimento de Israel foi o tiro de partida para a contagem decrescente final. Mas a história não acaba aqui. 19 anos depois, em 1967, ocorreu um evento ainda mais impressionante: a Guerra dos 6 Dias. Israel, cercado por exércitos árabes muito superiores, enfrentava a aniquilação. Do ponto de vista militar, não havia esperança. Mas Deus lutou por Israel. Em apenas 6 dias, as forças israelitas não só derrotaram os seus inimigos, como também recapturaram a cidade velha de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo. Consegue imaginar a emoção daqueles soldados israelitas ao chegarem pela primeira vez ao Muro das Lamentações? As lágrimas que derramaram não eram apenas de alegria pela vitória, mas eram lágrimas que carregavam o peso de 2000 anos de exílio. Jerusalém estava novamente nas mãos dos judeus. Isto cumpriu outra profecia crucial que dizia que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos deles se completassem. A 7 de junho de 1967, o tempo em que Jerusalém foi pisada pelos gentios terminou oficialmente. A partir desse momento, a profecia do fim dos tempos entrou numa nova e acelerada fase. Mas o regresso de Israel não é apenas político, é profundamente espiritual. Um antigo profeta escreveu: "E vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra." Esta profecia está a cumprir-se diante dos nossos olhos. Desde 1948, mais de 6 milhões de judeus fizeram aliá, regressando a Israel de todas as partes do mundo. Da grande migração dos judeus da antiga União Soviética ao resgate dramático dos judeus etíopes, da Europa à América do Sul, da Ásia à África, Deus está a chamar o seu povo eleito de volta a casa. E, num milagre que desafia a linguística, a língua hebraica, uma língua morta por quase 2 milénios, foi ressuscitada e tornou-se a língua oficial de uma nação moderna. No entanto, o plano de Deus ainda não está completo. Nessa mesma profecia, Deus promete: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne." Isto refere-se ao renascimento espiritual final de Israel. Embora a nação tenha sido ressuscitada politicamente, a maioria dos judeus ainda não reconhece Jesus, Yeshua, como seu Messias. Mas isto está a mudar.
Nos últimos anos, tem havido um crescimento exponencial no número de judeus messiânicos, aqueles que creem em Jesus. Em Israel, o seu número cresceu de algumas centenas há algumas décadas para dezenas de milhares hoje. O apóstolo Paulo explicou este mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Estamos a testemunhar o processo de cumprimento desta grande profecia. Durante a grande tribulação, Israel passará por um tempo de angústia. Mas no final, eles clamarão pelo nome do Senhor. Eles olharão para aquele que traspassaram e chorarão por ele como se chora por um filho único. E nesse dia, todo Israel será salvo. Amigo, quando vemos a figueira a brotar, quando vemos Jerusalém de volta às mãos judaicas, quando vemos os judeus a regressar das nações, a língua hebraica a ser falada nas ruas de Tel Aviv e o número de crentes messiânicos a crescer, sabemos sem sombra de dúvida que estamos a viver numa era sem precedentes. Estamos a testemunhar a fidelidade de Deus em ação. Estamos no limiar do momento mais crítico da história. A figueira brotou. O verão está próximo. O dia do Senhor aproxima-se. Isto não é coincidência. É o desenrolar preciso do plano soberano de Deus. Da próxima vez que vir a bandeira de Israel, saiba que é um sinal de Deus para a nossa geração. Quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram sobre os sinais do fim dos tempos, ele deu-lhes uma resposta clara e direta, alertando que nação se levantaria contra nação e reino contra reino, que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E ele disse que tudo isso seria o início das dores de parto. Amigo, se você observar atentamente os acontecimentos globais dos últimos anos, descobrirá um facto impressionante. Estas profecias estão a cumprir-se diante dos nossos olhos com uma frequência e intensidade nunca antes vistas. Comecemos pelos terremotos. De acordo com dados científicos, a frequência de grandes terremotos aumentou drasticamente nas últimas 2 décadas. Lembre-se do terremoto do Oceano Índico em 2004, que ceifou 230 mil vidas. O terremoto de Sichuan, na China, em 2008, com mais de 80 mil mortos. O terremoto do Haiti, em 2010, que matou mais de 200 mil pessoas. O terremoto do Japão, em 2011, que desencadeou o desastre nuclear de Fukushima. E o devastador terremoto na Turquia, em 2023, que deixou mais de 50 mil mortos. Estes não são apenas números numa estatística. Por trás de cada número há uma família destroçada, um mar de lágrimas e dor. Mas da perspectiva profética, a ocorrência frequente destes terremotos é o cumprimento literal das palavras de Jesus. É ainda mais significativo que a atividade sísmica esteja a aumentar em áreas de grande importância profética, como o Médio Oriente. Agora vejamos as pestes. Uma antiga profecia fala de um cavalo pálido e o seu cavaleiro chama-se Morte, com poder para matar com peste. A pandemia global que começou em 2020 deu-nos uma amostra terrível do poder de uma praga. Em poucos anos, centenas de milhões de pessoas foram infectadas e milhões morreram. O mundo parou, as economias foram abaladas e a ordem social foi posta à prova. Mas isso pode ter sido apenas o começo. Organizações de saúde mundiais advertem que a próxima pandemia pode ser ainda mais grave. A crescente resistência aos antibióticos, o surgimento constante de novos vírus e a rápida disseminação facilitada pela globalização tornam a ameaça de pragas mais real do que nunca. Os sinais de guerra também são evidentes em todo o mundo. O conflito na Ucrânia arrasta-se, o Médio Oriente é um barril de pólvora, a tensão no Estreito de Taiwan aumenta e a Península Coreana continua a ser um foco de crise. O mais preocupante é o ressurgimento da ameaça de armas nucleares. 9 nações possuem um arsenal combinado de mais de 13 mil ogivas, com poder suficiente para aniquilar a civilização humana várias vezes. O cenário apocalíptico da morte de 1/3 da humanidade torna-se assustadoramente plausível no contexto de uma guerra nuclear. A ameaça da fome também se agiganta. As alterações climáticas estão a causar eventos climáticos extremos que afetam gravemente a produção global de alimentos. Secas, inundações, pragas de gafanhotos, estas ameaças antigas estão a regressar em grande escala.
Relatórios internacionais indicam que centenas de milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar e, com o crescimento da população e a diminuição das terras aráveis, este problema só irá piorar. As crises económicas são outra parte importante dos sinais do fim dos tempos. A crise da dívida global, as pressões inflacionárias e a volatilidade dos mercados financeiros estão a aumentar a instabilidade social. Uma profecia descreve um cenário de inflação galopante, onde o salário de um dia de trabalho mal dará para comprar comida suficiente para sobreviver. Estamos nós a caminhar nessa direção? A decadência moral da sociedade é também uma característica-chave do fim dos tempos. As Escrituras pintam um retrato detalhado e sombrio da sociedade nos últimos dias, descrevendo homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Olhe para a nossa sociedade hoje. Esta descrição não lhe parece familiar? A desintegração da família, a confusão dos padrões morais, o aumento da violência, a rebelião e a blasfémia contra Deus. Estes fenómenos estão a intensificar-se em todo o mundo. Mas o que é verdadeiramente chocante é a simultaneidade de todas estas calamidades. Nunca antes na história da humanidade uma geração enfrentou tantos desafios ao mesmo tempo. Terremotos, pestes, guerras, fomes, crises económicas e colapso moral, todos a acontecerem simultaneamente, influenciando-se e amplificando-se mutuamente, criando uma rede complexa de crises. Isto é o cumprimento exato da profecia, tudo isso será o início das dores de parto. Preste atenção a essa frase, início das dores. Tal como as contrações de uma mulher em trabalho de parto, estas calamidades vão aumentar em frequência e intensidade até ao momento do regresso de Cristo. Amigo, quando vemos estes sinais, não devemos entrar em pânico. Devemos despertar. Porque Jesus disse: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Para o verdadeiro crente, estas calamidades não são um motivo de desespero, mas sim a base da nossa esperança. Elas provam que a palavra de Deus é verdadeira, que as suas promessas são fiáveis e que o regresso de Cristo não é um sonho distante, mas uma realidade iminente. De todas as profecias do fim dos tempos, talvez a mais intrigante e, para muitos, a mais perturbadora, seja a que se encontra no livro do Apocalipse sobre a marca da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Durante 2000 anos, estudiosos e crentes têm ponderado o significado desta profecia enigmática. Mas foi apenas na nossa geração, com o avanço exponencial da tecnologia, que os contornos desta profecia começaram a emergir da névoa do futuro e a tornarem-se assustadoramente claros. Vamos analisar as características deste sistema da marca. Primeiro, é um sistema global que afeta a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Segundo, é um sistema de controle económico total, sem a marca, a participação na economia é impossível. Terceiro, envolve identificação pessoal associada a um nome ou número. E quarto, está ligado ao misterioso número 666. Agora, vamos ver como a tecnologia de hoje está a pavimentar o caminho para este exato sistema. O surgimento das moedas digitais dos bancos centrais é talvez o sinal mais óbvio. Neste momento, mais de 100 países estão a desenvolver ou a testar as suas próprias moedas digitais. Qual é a natureza destas moedas? Elas são totalmente rastreáveis, permitindo que o governo monitorize cada transação. São programáveis, o que significa que o governo pode definir condições e limites para a forma como o seu dinheiro é gasto. E permitem o congelamento instantâneo de contas com um clique. Imagine um mundo sem dinheiro físico, onde todas as transações são digitais. Quem controla esse sistema tem um poder sem precedentes. Pode decidir quem compra e o que compra.
pode recompensar a obediência e punir a dissidência, simplesmente desligando o acesso de uma pessoa à economia. Não é este exatamente o cenário descrito na profecia? A tecnologia biométrica é outra peça crucial do quebra-cabeças. Reconhecimento de impressões digitais, facial, de íris, de veias, estas tecnologias já são comuns. Mas o que é mais avançado e inquietante é a tecnologia de implantes de microchips subcutâneos. Na Suécia, dezenas de milhares de pessoas já implantaram voluntariamente chips RFID nas suas mãos para usar como chaves, cartões de pagamento e passes de transporte. Estes chips podem armazenar informações de identidade, contas bancárias e registros médicos. E onde são normalmente implantados? Na mão direita ou na testa. A descrição da antiga profecia ecoa na nossa mente, um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. A inteligência artificial e o Big Data tornam a vigilância global uma realidade. Através de câmaras de reconhecimento facial, os governos podem rastrear os movimentos de qualquer pessoa em tempo real. Através da análise de dados, podem prever padrões de comportamento. E através de sistemas de crédito social, podem classificar e pontuar cada cidadão. O sistema de crédito social da China, que já abrange 1,4 mil milhões de pessoas, recompensa ou pune os cidadãos com base no seu comportamento. Uma pontuação baixa pode impedi-lo de comprar bilhetes de comboio ou de matricular os seus filhos numa boa escola. Este modelo está a ser estudado e adaptado em todo o mundo. A tecnologia blockchain fornece a base técnica para um sistema de identidade global unificado e inviolável. O desenvolvimento da computação quântica ameaça tornar obsoleta a criptografia atual, o que significa que qualquer tentativa de escapar à vigilância pode ser fútil. E a tecnologia 5G e a internet das coisas conectam tudo, desde o seu telemóvel ao seu frigorífico, criando uma rede de vigilância omnipresente. E o que dizer do número 666? Alguns especulam que, em código binário, 6 é 110, então 666 seria um 1010, talvez uma assinatura digital de um sistema de IA. Outros apontam para a estrutura do átomo de carbono, o bloco de construção da vida humana, que tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 eletrões. Poderia isto sugerir uma alteração fundamental da própria humanidade? Além disso, a tendência para a globalização está a preparar o terreno para um governo mundial unificado. Iniciativas como o Grande Reset do Fórum Económico Mundial e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU apontam todas na mesma direção: a criação de um sistema político e económico global centralizado, onde as liberdades individuais são sacrificadas em nome do bem coletivo. Amigo, quando juntamos todas estas peças, o quadro é impressionante. O sistema da marca da besta não é mais ficção científica, é tecnicamente viável. Moedas digitais, eliminação do dinheiro físico, identificação biométrica, vigilância por IA, registros em blockchain, todos os componentes tecnológicos estão no lugar. O que falta? Apenas uma crise global de proporções suficientes para justificar a sua implementação. Talvez um colapso económico, uma guerra mundial, um desastre ambiental ou uma nova pandemia. Quando a crise chegar, as pessoas, desesperadas por segurança e conveniência, aceitarão este sistema de braços abertos. Dirão: é tão conveniente. Nunca mais perderei a minha carteira. Não preciso de me lembrar de senhas. Mas não perceberão que estão a abdicar da sua liberdade e, em última análise, da sua alma. Uma vez aceita a marca, não há volta a dar. As Escrituras advertem severamente que aqueles que aceitarem a marca beberão o vinho da ira de Deus e sofrerão tormento eterno. É um aviso terrível. Mas, graças a Deus, para o verdadeiro crente, há uma promessa de escape. Acreditamos que a Igreja será arrebatada antes que este sistema seja totalmente implementado. Mas para aqueles que ficarem para trás, a escolha será entre a sobrevivência física e a fidelidade a Cristo. Será o teste mais severo da história humana. Em meio a todas as profecias sombrias sobre julgamento e tribulação, brilha uma promessa de esperança que é a âncora da alma do crente, a promessa do arrebatamento. As Escrituras pintam este quadro glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amigo, que esperança bendita! Num mundo cheio de escuridão e desespero, temos a certeza de que o nosso Senhor virá buscar-nos para casa. No entanto, a questão do quando o arrebatamento ocorrerá tem sido tema de debate. A visão mais amplamente aceite é a do arrebatamento pré-tribulacional. Esta visão sustenta que a Igreja será retirada do mundo antes do início do período de 7 anos da tribulação. As escrituras que apoiam esta visão incluem a promessa feita numa das cartas às igrejas: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A frase guardarei implica uma remoção, não uma proteção através da provação. Além disso, como vimos, a partir de um certo ponto da revelação profética, a Igreja não é mais vista na terra, mas sim no céu, adorando a Deus, enquanto os juízos da tribulação se desenrolam abaixo. Outras visões existem, mas a promessa de sermos poupados da ira vindoura parece apontar fortemente para um resgate pré-tribulacional. Independentemente do momento exato, alguns pontos são certos. Primeiro, o arrebatamento vai acontecer, é uma promessa de Deus. Segundo, será instantâneo, num momento, num abrir e fechar de olhos. Terceiro, é apenas para aqueles que nasceram de novo, que têm uma relação pessoal com Jesus Cristo. Quarto, será um evento glorioso em que receberemos corpos ressurretos e imortais. E quinto, após o arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. Jesus disse que não saberíamos o dia nem a hora, mas Ele disse-nos para observar as estações. E quando olhamos para o renascimento de Israel, para a convergência de desastres globais, para a preparação tecnológica para o fim dos tempos e até mesmo para a condição da própria Igreja, muitas vezes morna e complacente, vemos que a estação do seu regresso está sobre nós. Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, o arrebatamento não é algo a temer. É a sua esperança, a sua libertação, o início da eternidade na presença de Deus. Quando a trombeta soar, deixaremos para trás este mundo de pecado e sofrimento. Receberemos corpos gloriosos, livres de doenças, envelhecimento e morte. Veremos o nosso Salvador face a face. Mas, e eu preciso de dizer isto com toda a seriedade, se você não tem uma relação genuína com Jesus Cristo, se é um cristão apenas de nome, o arrebatamento pode ser a maior tragédia da sua vida. Porque você será deixado para trás para enfrentar os 7 anos da grande tribulação, para enfrentar a ira de Deus e o reinado do Anticristo. Amigo, a porta da graça ainda está aberta. O convite ainda está de pé. Se você ainda não o fez, venha a Jesus agora. Reconheça o seu pecado, aceite o seu sacrifício na cruz como pagamento pela sua dívida e entregue-lhe a sua vida. Faça de Ele o seu Senhor e Salvador. Para que, quando o arrebatamento acontecer, você não seja deixado para trás, mas seja levado para a glória. Sabendo que as profecias estão a cumprir-se e que a vinda do Senhor está próxima, a pergunta mais importante torna-se: como devemos viver? Como nos preparamos? A preparação começa no lugar mais fundamental, a nossa vida espiritual. Tudo o resto depende disto. Você precisa de ter a certeza absoluta da sua salvação. Você nasceu de novo? O Espírito Santo habita em si? Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor da sua vida? Se há alguma dúvida, resolva-a hoje. Não há nada mais importante. Em segundo lugar, ancore-se na palavra de Deus. As Escrituras dizem que o homem abençoado é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa corrente de água é a palavra de Deus. Nos ventos tempestuosos do fim dos tempos, apenas aqueles cujas raízes estão profundas na Escritura permanecerão firmes. Leia a sua Bíblia diariamente. Ore sem cessar. Familiarize-se com as profecias para que, quando o engano vier, você tenha discernimento para o reconhecer e força para o resistir. Terceiro, cultive uma relação íntima com Deus. Não se contente em saber sobre Deus, esforce-se por conhecer Deus. Fale com Ele em oração, adore-o com louvor, obedeça à sua vontade. Faça de Ele o centro da sua vida. Quarto, persiga a santidade. As Escrituras dizem: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Num mundo que celebra o pecado, os crentes são chamados a ser diferentes, a ser luz na escuridão, a viver vidas que honrem a Deus. A preparação familiar também é crucial. Se você é casado, una-se ao seu cônjuge na fé. Orem juntos, estudem juntos, enfrentem juntos os desafios do fim dos tempos. Se tem filhos, ensine-lhes as verdades da Bíblia desde tenra idade. Prepare-os para o regresso do Senhor. A vida da Igreja é igualmente vital. As Escrituras advertem-nos a não abandonarmos a nossa congregação, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Precisamos uns dos outros para encorajamento, apoio e responsabilidade. E, claro, a preparação para a evangelização. Uma profecia diz: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." O tempo é curto. Temos a responsabilidade de partilhar a boa nova da salvação com a nossa família, amigos e vizinhos. Não deixe que o medo da rejeição o silencie. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Embora a nossa esperança não esteja nas coisas materiais, a sabedoria dita alguma preparação prática. Ter alguns mantimentos básicos, aprender algumas habilidades úteis, isto não é falta de fé, é prudência. Mas lembre-se sempre que a nossa confiança final não está nas nossas provisões, mas no nosso provedor. Finalmente, prepare o seu coração e a sua mente. Os últimos dias serão estressantes. Aprenda a encontrar o seu descanso em Deus. Encha a sua mente com as suas promessas, não com o medo propagado pelos meios de comunicação social. Jesus disse: "Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem." Mantenha os olhos fixos em Jesus. Lembre-se que somos peregrinos aqui, que a nossa verdadeira cidadania está no céu. Amigo, as profecias do Apocalipse não são um filme de terror. São o plano de jogo de Deus. E estão a acontecer. O relógio do fim dos tempos está a fazer tic-tac. Estamos a testemunhar o cumprimento da palavra de Deus em tempo real. Mas para aqueles que estão em Cristo, isto não é causa para medo, mas para uma alegria expectante. A nossa redenção aproxima-se. O nosso Rei está a chegar. A nossa casa eterna espera-nos. Neste tempo de desafio e oportunidade, vamos manter-nos firmes na fé, vigilantes em espírito e ocupados na obra do Senhor. Vamos preparar-nos para encontrar o nosso Rei.